Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As melhores músicas, as principais notícias. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar para você nesta quarta-feira, meiuca de semana, hoje 29 de setembro de 2021. Aqui Diego Soares e vamos começando com a previsão do tempo. Previsão do tempo. Região Centro-Oeste, cidade de Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira possibilidade de chuva isolada com temperatura entre 22 e 36 graus. A umidade relativa do ar é de 20 a 75%. O município de Bom Jesus do Araguaia, em Mato Grosso, festeja aniversário com possibilidade de chuva e temperatura entre 24 e 37 graus. Umidade relativa do ar fica oscilando entre 30 a 80%. Região Norte. Palmas, em Tocantins, tem poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e temperatura em torno de 21 e 37 graus. Umidade relativa do ar está entre 25 e 85%. Tracuateua, no Pará, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 23 e 32 graus. Umidade relativa do ar é de 50 a 95%. Região Nordeste. São Luís do Maranhão apresenta muitas nuvens e pancadas de chuva, trovoadas e temperatura indicando entre 24 e 32 graus. Umidade relativa do ar varia entre 50 e 85%. Camocim, no Ceará, está aniversariando com chuva isolada, temperatura em torno de 23 e 36 graus. Umidade relativa do ar é de 30 a 90%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas e temperatura entre 17 e 22 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 65 a 95%. Bandeirante, em Santa Catarina, faz aniversário com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura oscilando entre 20 e 30 graus. Umidade relativa do ar é de 50 a 80%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro, capital, fica nesta quarta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas com temperatura entre 12 e 34 graus. Umidade relativa do ar é de 30 a 100%. O município de Resende, no Rio de Janeiro, está de aniversário nessa data com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura entre 12 e 34 graus. A umidade relativa do ar é de 30 a 100%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói estão antecipando a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid. A medida já está valendo. No Rio, todas as pessoas com mais de 40 anos terão intervalo entre as imunizações de, no mínimo, 21 dias e não mais 8 semanas, como era praticado até então. Outra novidade na capital fluminense se refere à terceira dose. A recomendação agora é a seguinte: idosos com 60 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal até 31 de março já podem receber o reforço. Para quem tomou a segunda dose após essa data, segue em vigor o calendário por idade. Em Niterói, na região metropolitana, o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação será reduzido para 8 semanas. No caso do reforço, este passará a ser feito para maiores de 70 anos, com intervalos de 3 meses após a imunização completa. O objetivo é garantir boa cobertura vacinal no município. O surgimento de variantes da Covid-19
com maior poder de transmissão, como a Delta, levou as autoridades sanitárias à nova estratégia de combate à doença, acelerando a imunização da população. Em Niterói, mais de 75% dos adultos já estão com o esquema vacinal completo. A expectativa é de que, no caso da dose de reforço, a redução do intervalo de 6 para 3 meses a partir da segunda dose permitirá que todos os maiores de 70 anos fiquem imunes nas próximas semanas. O reforço vacinal também está sendo feito em pessoas com alto grau de imunossupressão de qualquer idade que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Poderão se vacinar pacientes em tratamento de quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células-tronco. Para esse grupo, a Prefeitura de Niterói exige laudo ou receita médica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A vacinação contra a Covid-19 está bem adiantada no Brasil, com mais de 40% da população adulta completamente imunizada. Mais uma novidade que já vem acontecendo em algumas cidades do país levantou dúvidas. A aplicação de vacinas de marcas diferentes na segunda dose, o que é chamado tecnicamente de intercambiabilidade. Essas medidas adotadas em vários locais estão trazendo muitas perguntas sobre a segurança e eficácia dessa modalidade. O Ministério da Saúde, de acordo com informações de uma nota técnica, defende que, de maneira geral, as vacinas contra a Covid-19 não são intercambiáveis, ou seja, as pessoas precisam tomar o mesmo imunizante na primeira e segunda doses. Mas há exceções. Quando não for possível concluir o esquema vacinal com a mesma vacina, seja por contraindicações específicas ou por falta de doses, um imunizante de outro fabricante pode ser utilizado. As mulheres que receberam a primeira dose da AstraZeneca, Fiocruz e que estejam gestantes ou que tenham dado à luz recentemente devem receber a segunda dose com a vacina da Pfizer. Caso não haja essa marca disponível na cidade, poderá ser utilizada a Sinovac Butantan. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, quem receber vacinas no esquema de intercambiabilidade deve ser orientado sobre as limitações dessa modalidade e os riscos que ela pode oferecer. Mas qual a segurança técnica da intercambiabilidade? Os riscos são altos? Essa troca de imunizante na segunda dose garante mesmo proteção contra o vírus? A doutora Flávia Barros, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, explica que o mundo todo enfrenta dificuldade de abastecimento de vacinas. Por isso, é muito importante que a intercambiabilidade seja implementada e estudada para garantir que todos possam se imunizar. Diante deste cenário, em que muitos países, a grande parte, tem muita dificuldade de suprimento de vacinas, e diante dos dados que hoje em dia nós já temos, essa estratégia é válida em termos de saúde pública para que eu consiga altas coberturas vacinais num curto período de tempo. Sobre a segurança, a médica afirma que já há muitos ensaios acontecendo para estudar a eficácia. Para as vacinas da Pfizer e AstraZeneca, existem publicações que garantem que essa intercambiabilidade funciona e é segura. Flávia Barros destaca que os resultados desses estudos são muito positivos. Quando se faz intercâmbio de Pfizer com AstraZeneca, o resultado, inclusive em termos de quantidade de anticorpo produzido, é muito maior quando eu faço a primeira de AstraZeneca e a segunda de Pfizer. Maior, inclusive, do que as 2 doses de AstraZeneca. Então, as informações que a gente tem em relação à segurança mostram até esse momento um risco um pouco maior de eventos adversos, mas eventos adversos que não são graves. A Fundação Oswaldo Cruz, que atua em parceria para a produção da Oxford AstraZeneca, recomenda a intercambiabilidade somente em casos de emergência. A farmacêutica Pfizer reforçou as orientações do Ministério da Saúde, sugerindo a troca em caso de falta de vacinas ou para gestantes e puérperas. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, foi procurado pela nossa reportagem, mas não quis se manifestar.
Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. A Petrobras anunciou nesta terça que vai elevar o preço do diesel vendido às distribuidoras. Com o reajuste, o preço médio de venda do diesel A passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo o reajuste médio de 25 centavos por litro. O reajuste entra em vigor amanhã, quarta-feira. Segundo a Petrobras, a alta de 8,89% vem após 85 dias de preços estáveis para o combustível. A última alta, antes dessa, havia sido em 7 de julho passado. A Petrobras não informou o reajuste nos preços dos demais combustíveis. A estatal também informa que, com o reajuste, a parcela que corresponde à Petrobras no preço pago pelos consumidores na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma alta de 22 centavos em relação ao valor atual. Já depois do intervalo tem mais Café com Notícias. Café com Notícia. Café com Notícia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça, em vídeo publicado em sua conta no Twitter, a ampliação da aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com mais de 60 anos a partir do final deste mês. Meus amigos, graças à estratégia diversificada que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas, é possível hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina. Além dos idosos com mais de 70 anos, os profissionais de saúde, que já foram anunciados como contemplados com reforço. Agora, o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Vamos em frente, todos contra o coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal. O secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, que ocupa o cargo de ministro interinamente, afirmou que a decisão de expandir a dose de reforço para outra faixa etária foi tomada após análise de dados feita pela pasta. A aplicação de uma dose de reforço já havia sido anunciada para idosos com mais de 70 anos, embora alguns estados a tenham estendido para os maiores de 60 por conta própria e para os profissionais de saúde. Queiroga está em quarentena em Nova York depois de ser diagnosticado com a Covid-19, enquanto acompanhava o presidente Jair Bolsonaro na cidade norte-americana, onde Bolsonaro discursou para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na semana passada. Água encanada, energia elétrica, sistema de aquecimento solar para a água do chuveiro. Um investimento de quase 14 milhões de reais do governo federal em 2 módulos do residencial Dr. Marcelo Pimentel Vilela, na cidade de Teotônio Vilela, em Alagoas, realizou o sonho da dona de casa Girlene Amorim. Ela faz parte de uma das 200 famílias contempladas com uma moradia. Uma vida nova, uma casa nova, né? Não vou ficar mais preocupada com aquele aluguel. Eita, meu Deus, hoje vou pagar aluguel. A alegria de Girlene foi acompanhada de perto pelo presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia de entrega simbólica das chaves. Ele falou da parceria com o Congresso Nacional para a conclusão de obras nesses 1000 dias de governo. Realmente, a alegria, o sentimento de garantia é muito grande. Isso não tem preço. E nada se faz sozinho. Essa obra começou lá atrás, com 5% pronto, quando nós assumimos o governo. E daí, obviamente, o orçamento não é todo do governo federal, faz parte também do mesmo, o legislativo, as ajudas vieram. O nosso parlamento brasileiro tem uma contribuição muito grande nas entregas que fazemos hoje em dia pelo Brasil. A entrega dos imóveis faz parte do programa Casa Verde e Amarela. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou os resultados do programa. O programa Casa Verde e Amarela comemorou nesse mês de junho a entrega de 1 milhão de unidades. Esse é um marco que merece o reconhecimento de todo o Brasil, em função das dificuldades fiscais. Nós estamos fazendo mais com menos recursos. Agora, em outubro, outras 200 casas do mesmo residencial serão entregues pelo governo federal. Da TV Brasil em Teotônio Vilela, em Alagoas, para a Rádio Nacional, Ana Luísa, prazer. Diagnóstico precoce. A indicação e tomada de decisões sobre o tratamento do câncer de mama depende disso para ter mais chances de cura. Mas a pandemia fez com que muitas mulheres deixassem esse cuidado de lado. 47% das brasileiras não procuraram o médico para fazer acompanhamento preventivo este ano. No ano passado, 62% também não realizaram exames.
É o que indica um levantamento feito por um instituto de pesquisa privado a pedido da farmacêutica Pfizer, divulgado nesta terça-feira. Os números mostram que, aos poucos, as pacientes estão voltando aos consultórios. A psico-oncologista e presidente da organização não governamental Oncoguia, Luciana Holtz, ressalta que é fundamental buscar esse atendimento, mesmo no cenário atual. Acho que os riscos do não encarar são muito perigosos, né? São muito grandes. Já estamos numa fase, né, onde todo mundo já criou seus protocolos, onde, né, acho que, e se está inseguro, está com medo ainda de sair de casa, né, liga, pega o telefone, né, liga no laboratório, se informa a respeito dos protocolos de segurança, né, se protege, segue usando máscara, né. De acordo com a pesquisa, ainda falta clareza sobre o autoexame. 21% das mulheres responderam que não sabiam que o procedimento só identifica tumores com mais de 2 centímetros, o que pode apontar que o câncer está em um nível avançado. E o diagnóstico tardio dificulta o tratamento. Por isso, é preciso procurar um médico, fazer os exames e retornar com os resultados. Moradora do Rio de Janeiro, Ana Carolina Fernandes convive com um câncer de mama metastático desde 2013, sem cura. Ela alerta para a necessidade da prevenção. Eu realmente não sabia se a doença estava lá ou se já era metastática, mas o fato é que 2 meses depois a doença tinha se alastrado de uma forma gigante, né? Então, assim, realmente o câncer não espera, evolui muito rápido. E as chances de cura, quando descoberta inicialmente, são muito grandes, né? Então, eu acho que o mesmo medo que essas mulheres estão sentindo de enfrentar a pandemia, né? Enfim, tem que tomar os cuidados e tudo mais, mas tem que fazer os exames, né? A pesquisa foi realizada com 1.400 mulheres a partir de 20 anos, da capital de São Paulo e das regiões metropolitanas de Belém, Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Os empresários do setor industrial demonstraram pelo segundo mês consecutivo menos otimismo em relação ao cenário econômico do país. O índice que mede a confiança da indústria, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, caiu 0,6 ponto em setembro e somou 106,4 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. De acordo com os dados divulgados nesta terça-feira, o resultado de setembro, o segundo de queda após 4 meses em alta, mostra que apesar da boa recuperação no segundo semestre de 2020, a indústria vem encontrando dificuldades para manter o ritmo da retomada ao longo deste ano. Na avaliação da economista da FGV, Cláudia Perdigão, houve uma piora nas expectativas dos empresários. Essa piora acontece em um cenário de alto desemprego, forte pressão inflacionária e instabilidades políticas e institucionais. Soma-se a esse cenário a crise hídrica que vem sendo enfrentada pelo país, a qual eleva os custos de produção, leva as empresas a reverem os seus projetos produtivos para os próximos meses. Tanto que, observando os indicadores que compõem as expectativas, aquele a apresentar a maior queda foi justamente o de produção prevista. Isso significa que as empresas estão revendo para baixo a sua possibilidade de produção para os próximos meses. A economista também destaca que as intenções de contratações caíram 0,4 ponto no indicador de emprego previsto. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Eu já quebrei garrafa, já quebrei TV, micro-ondas. Nilton Marcondes é vendedor, mora em São Paulo e anda meio estressado com essa história de pandemia. Mas antes de sair por aí quebrando as coisas, ele foi até a Range Room, em português, a Sala da Raiva, um lugar onde a regra é extravasar. A gente ficou meio com raiva, né? Então a sala de raiva veio extravasar de uma forma eficaz, né? A sala, de 35 metros quadrados, fica em Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital paulista. Ela foi preparada para a destruição. No fundo, prateleiras exibem os objetos que podem ser quebrados, uma espécie de cardápio da casa. Quem explica é Vanderlei Rodrigues, um dos criadores da Range Room. Por exemplo, um micro-ondas é R$15. Uma TV nós temos a partir de R$20. 15 garrafas por R$10. Aí é só colocar o capacete, os óculos de proteção e luvas, escolher a trilha sonora, pegar os tacos de beisebol, um pé de cabra ou a marreta e literalmente descer o sarrafo.
muito desestressante, assim, uma coisa que é para relaxar mesmo. A psicóloga Ana Paula Ricarte gosta da ideia de ter um lugar protegido para as pessoas extravasarem a raiva. A raiva ela é uma emoção igual a todas as outras, porém muitas vezes reprimida internamente e externamente. Se você não tem autorização interna ou externa para expressar a raiva de forma correta, você vai acabar disfarçando a raiva em tristeza. Outro disfarce da raiva, quando a pessoa não é autorizada para expressá-la corretamente, é a vingança. Não deve ser por acaso que Vanderlei tem visto crescer o público feminino na Range Room. Ele diz que de cada 10 pessoas que buscam a sala, 8 são mulheres. A sociedade sempre proíbe a mulher. Não pode sentar assim, não pode falar assim, não pode ficar desse jeito. E aqui é um lugar livre, né? Me chamam de coach da raiva, né? Porque quando ela chega no local, não quer quebrar, né? Quebram, mas fica meio com receio ainda de fazer coisas de não poder e tal. E aí quando a gente começa a se animar, a quebrar mais coisas, a fazer. E depois que tudo virou caco, a roda da sustentabilidade gira. Os produtos que estão na sala vêm de um ferro velho local ou de catadores que trabalham na região. Depois de quebrados, voltam para o ferro velho e seguem para a reciclagem. Salas como a Range Room já existem em outros países desde 2008. Além de São Paulo, também existe um espaço semelhante em Recife. Com a produção da Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Café com Notícias, boa quarta-feira para todo mundo na sintonia e vamos ao intervalo. Café com Notícia. Café com Notícia. Estamos de volta com mais Café com Notícias. A advogada Bruna Morato, que depôs nesta terça-feira na CPI da pandemia no Senado, disse que os médicos da operadora de saúde Prevent Senior eram obrigados a prescrever remédios sem comprovação científica para o tratamento de Covid-19. Ela representa 12 médicos que trabalharam na empresa e elaboraram um dossiê com denúncias que foi entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então os médicos, eles eram sim orientados à prescrição do kit. E esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Segundo Bruna Morato, durante a pandemia, a procura de pacientes aumentou muito e a Prevent Senior passou a não fazer pedidos de alguns exames, como eletrocardiograma, e que, como a rede não tinha leitos suficientes, usou a prescrição do chamado kit Covid, na tentativa de evitar a internação de pacientes nos hospitais da rede e reduzir custos. O diretor executivo da operadora, Pedro Benedito Batista Júnior, esteve na CPI na semana passada e contestou as acusações contidas no dossiê. Em seu depoimento, Batista Júnior negou que os clientes da operadora diagnosticados com coronavírus recebiam um kit de remédios. Ele afirmou que eram enviadas as medicações prescritas pelos médicos aos pacientes. Respondendo ao presidente da CPI, senador Omar Aziz, que questionou o porquê dos médicos não terem denunciado a situação aos conselhos de medicina, a advogada Bruna Morato afirmou que esses órgãos não aceitam denúncias anônimas e os profissionais de saúde temiam ser demitidos. Um medo que eles tinham. Perfeito. E esse medo fez com que eles não tivessem coragem de fazer a denúncia. O Conselho Federal de Medicina, ele atuava em defesa da autonomia médica, o que não foi respeitado dentro dessa instituição de saúde, que fez um kit pré-pronto, que era integre e lacrado. Na reunião desta terça, também foram aprovados requerimentos. Um deles pede que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investiguem a atuação do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina de São Paulo e do Distrito Federal, nas denúncias de irregularidades envolvendo a Prevent Senior. Também foi aprovado que a empresa apresente os termos de livre consentimento do kit à CPI no prazo de 24 horas. Sobre o encerramento da CPI, o relator da comissão, senador Renan Calheiros, disse que os trabalhos estão na reta final e o relatório está a caminho da conclusão. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Começa hoje em Piracicaba, cidade de 408 mil habitantes, aqui pertinho de São Paulo, o cadastramento de voluntários para os estudos clínicos da Butanvac. Essa vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em acordo celebrado com universidades dos Estados Unidos. Segundo o Butantan, se os resultados se confirmarem na efetividade dessa vacina, será a primeira a ser produzida integralmente no Brasil.
A Prefeitura de Piracicaba confirmou a ação para o cadastramento de interessados em se tornar voluntários e contribuir para a pesquisa com a nova vacina. Em comunicado, a Prefeitura informou o seguinte: para se voluntariar para os ensaios clínicos da Butanvac, caso seja aprovada, a pessoa deve ter mais de 18 anos, não ter sido infectado com a Covid-19, não ter se vacinado contra a doença, não ser alérgica a ovos e frango, também não pode estar grávida ou ser lactante. E Piracicaba não é a primeira cidade a cadastrar voluntários para a Butanvac, não. Além dela, Ribeirão Preto, também em São Paulo, e outras 10 cidades de Minas Gerais já fizeram esse cadastro. De São Paulo, da TV Brasil, Júlia Ballarini. Estão proibidos os despejos até 31 de dezembro deste ano. A proibição veio com a derrubada do veto presidencial nesta segunda-feira pelos deputados e senadores. A proposta foi aprovada no Congresso Nacional e havia sido rejeitada pelo presidente Jair Bolsonaro, sob a justificativa que contraria interesse público e poderia incentivar invasões. Com a derrubada do veto, donos de imóveis e locadores não podem expulsar inquilinos que foram afetados pela pandemia e não estão conseguindo pagar aluguel das residências ou do trabalho. A medida não vale para contratos assinados após 31 de março de 2021 e vale para aluguel de imóveis comerciais de até R$ 1.200 e residenciais de até R$ 600. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Os donos de imóveis rurais têm até esta quinta-feira, dia 30, para entregar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2021. A Receita Federal não prevê a possibilidade de prorrogação desse prazo. Já foram entregues mais de 5 milhões de declarações. A expectativa da Receita é receber 5 milhões e 900 mil documentos. A entrega do comprovante deve ser feita pela internet. O contribuinte deve utilizar o programa que está disponível no site gov.br/Receita Federal. É importante ficar atento, porque caso a pessoa não envie a declaração no prazo, pode receber multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o total do imposto devido. Se o contribuinte perceber erros ou falta de informações depois de entregar a declaração, ele pode fazer uma declaração retificadora que substitui totalmente o documento original. A retificação deve ser encaminhada com todas as informações prestadas anteriormente e com as correções. O valor do imposto pode ser pago em até 4 parcelas mensais, que não podem ser menores do que R$ 50. Caso o valor total do imposto seja menor do que R$ 100, o contribuinte vai ter que pagar em uma única parcela. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Municípios brasileiros começam a adotar os comprovantes de vacinação para acesso a locais públicos e coletivos. A última pesquisa da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, mostra que 249 prefeituras, ou 10% das entrevistadas, responderam que já exigem os passaportes vacinais. Na região norte, 20,7% dos municípios recorreram à obrigação. Na sequência, o centro-oeste tem 12% das cidades com a exigência. Por outro lado, o sudeste tem uma taxa de apenas 6,6% de adesão. A finalidade é controlar a disseminação da Covid-19 e estimular a vacinação. O Rio de Janeiro é um desses municípios. Segundo a Secretaria de Saúde, desde a obrigatoriedade da comprovação, em agosto, a aplicação da segunda dose aumentou 31%. A supervisora da área de saúde da CNM, Carla Albert, acredita que mais cidades devem adotar o passaporte. Pela prática mundial, de solicitar o comprovante de vacinação, eu entendo que sim, que é uma realidade que tende a aumentar no país. A médica Silvia Lemos, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que a medida é positiva, mas não impede totalmente que uma pessoa infectada tenha acesso ao local. Mas o conjunto de medidas, ele é importante. Então a gente sabe que a vacina não evita 100% a doença. A exigência de comprovação da vacinação tem sido questionada na Justiça. A presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Distrito Federal, Alexandra Moretti, diz que os prefeitos podem fazer essa cobrança. Segundo ela, há um conflito entre o direito individual e o coletivo à saúde, e nesse caso vale a norma mais benéfica à coletividade. Pode e deve ser cobrado nessa questão,
de forma a garantir a saúde do restante da população. A advogada lembra que o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional a Lei 13.979 de fevereiro de 2020, que trata da adoção de medidas, inclusive restritivas, para enfrentamento da pandemia. Ela ressalta que essa cobrança do comprovante só pode ser feita aos grupos para os quais já foi disponibilizada a vacina. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Já, depois do intervalo tem mais. Café com Notícia. Café com Notícia. Café com Notícias está de volta, uma ótima quarta-feira. Bom dia, vamos às informações. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro distribui nesta terça e quarta-feira mais de 348 mil doses do imunizante contra a Covid-19 produzido pela farmacêutica norte-americana Pfizer. As cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda são as primeiras a retirar as vacinas devido à proximidade com a central de abastecimento, enquanto os demais municípios fluminenses vão receber suas cotas a partir de amanhã. O painel da Secretaria indica que o Estado já aplicou um total de 18 milhões e 600 mil doses, sendo quase 12 milhões na primeira fase, 6 milhões e meio na segunda e 350 mil na aplicação única. Considerando a estimativa da população, com base em dados do IBGE, o número equivale a 86,7% da população adulta do Estado com a primeira dose, enquanto 50,36% já completaram o esquema vacinal com as duas aplicações ou dose única. Em relação à população total do Rio de Janeiro, o balanço aponta a imunização de mais de 67% dos fluminenses com a primeira dose e cerca de 39% com as duas ou dose única. Na capital, o calendário segue essa semana com a repescagem da primeira dose para qualquer pessoa a partir de 12 anos e o reforço nos idosos. Ainda nesta terça-feira, podem comparecer aos postos para receber a terceira dose pessoas com 82 anos ou mais. O balanço de vacinação do município do Rio indica que 99,1% do público-alvo, a partir dos 12 anos, foi vacinado com a primeira dose e 63,3% com o esquema completo. A dose de reforço foi aplicada em 38% dos idosos acima de 80 anos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. Foi promulgada nesta terça-feira pelo Congresso Nacional a emenda constitucional da reforma eleitoral. A partir das eleições de 2022, será contado em dobro os votos dados a mulheres e pessoas negras eleitas para efeito de cálculo na distribuição dos recursos do fundo eleitoral e partidário. O dinheiro é repartido de acordo com o número de votos dos eleitos por cada legenda na Câmara dos Deputados. A regra, que é transitória, vai valer até 2030. A senadora do Cidadania do Maranhão, Elisiane Gama, que fez a leitura da emenda na sessão solene que promulgou o texto, defendeu que a nova regra vai trazer um grande avanço para as mulheres do Brasil. E, sobretudo, presidente, para suplantar uma prática que é evitar as candidaturas laranjas. As candidaturas das mulheres com a segurança de voto em dobro para fins de fundo eleitoral será fundamental para a ampliação dos espaços de poder para a mulher brasileira. A nova emenda ainda constitucionalizou a regra de fidelidade partidária, que prevê a perda do mandato para o deputado ou vereador que se desfiliar do partido pelo qual foi eleito. A exceção é se a legenda concordar com a mudança. Outra mudança incluída na Constituição é a possibilidade de realizar consultas populares sobre temas variados nas eleições municipais, a partir da decisão das câmaras de vereadores, como destacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com esta medida, há o estímulo da atuação política dos municípios, por um mecanismo de aproximação entre eleitores e políticos locais. A nova emenda constitucional ainda muda as datas das posses do presidente da República, que será no dia 5 de janeiro, e dos governadores de estados e do Distrito Federal, que será no dia 6 de janeiro. Atualmente, esses cargos são empossados no dia 1º de janeiro. Nesse caso, as novas datas de posse passam a valer apenas a partir de 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. A seleção brasileira de vôlei masculino sub-21 está disputando o Mundial da categoria em Sófia, na Bulgária. A equipe jogou nesta terça-feira contra a Rússia e perdeu por 3-0, 27-25, 25-21 e 31-29. É a segunda derrota do Brasil
já havia perdido para a Polônia por 3-1. O último jogo da rodada será quarta-feira contra as donas da casa, a Bulgária. A classificação ficou difícil para o Brasil. Só os 2 primeiros de cada grupo avançam às semifinais. Na Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia, o Brasil tem um jogo importante pela semifinal da competição. O adversário é a Argentina nesta quarta-feira, às 14h. A Argentina vem de uma vitória sobre a Rússia em jogo disputado nos pênaltis. A Argentina fez 5-4 e o Brasil venceu o Marrocos por 1-0. O vencedor de Brasil e Argentina passa à final e enfrentará ou Portugal ou o Cazaquistão. Jogo da semifinal de quinta-feira, às 14h. Da equipe de esporte, Wagner Gomes. A Fundação Oswaldo Cruz concluiu a produção dos primeiros lotes do IFA Nacional, o ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid-19. Agora, os chamados lotes de pré-validação vão passar por testes de controle de qualidade em Biomanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz. Depois, serão encaminhados para o processo final do imunizante. Em comunicado, a Fiocruz informou que o primeiro lote, finalizado no início de setembro, também está em análise. De acordo com a instituição, outros 2 lotes para a fabricação do IFA Nacional para validação do insumo produzido no Brasil estão em produção. Um está na fase de biorreação, quando as células são infectadas pelo vírus para que o mesmo se multiplique, e o outro na etapa de expansão celular, quando as células são multiplicadas em meios de cultivo. Em paralelo, os lotes passam por testes junto à AstraZeneca, que deve confirmar se os resultados obtidos por Biomanguinhos estão de acordo com aqueles preconizados pelo laboratório que cedeu a tecnologia. Ainda segundo a Fiocruz, depois desses testes, a Anvisa vai analisar a documentação para alteração do local de fabricação do IFA no registro da vacina, requisito para a entrega das doses nacionalizadas ao Programa Nacional de Imunizações. A previsão é que as entregas do imunizante com o IFA Nacional comecem a ser realizadas ainda no último trimestre deste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Os 14 restaurantes comunitários do DF estão reabertos para a população desde o dia 18 de agosto, mas com algumas restrições para conter a disseminação da Covid-19, como o distanciamento entre as mesas, uso obrigatório de máscaras e acesso ao álcool em gel. Estes restaurantes comunitários, que estão espalhados pelo DF desde 2001, oferecem almoço para todo o público por um preço acessível, que hoje custa R$1. Essa semana tem novidade em alguns restaurantes, é a inclusão do café da manhã. No restaurante comunitário da Estrutural, a partir desta quarta-feira, passa a oferecer a refeição matinal. Na unidade de São Sebastião, começa na próxima sexta-feira e em Ceilândia no sábado. Quem tiver tempo de sair de casa e tomar um café da manhã no restaurante, com pão, leite, frutas, bolo e o tradicional cafezinho, pode passar em uma das unidades a partir das 7 horas da manhã e pelo valor de 50 centavos por pessoa. Lembrando que esse desjejum já é oferecido nos restaurantes comunitários do Sol Nascente, Paranoá, Samambaia e Braslândia. E todos os restaurantes contam com uma equipe nutricional para balancear as refeições. As pessoas em situação de rua que têm cadastro no serviço de abordagem social podem comer de graça nesses restaurantes. Somente a unidade de Braslândia, que abre para o café da manhã um pouco mais cedo, a partir das 6h30 da manhã. Já nas outras unidades, o café é servido entre 7 e 8h30 da manhã e o almoço em todas as unidades é servido entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, de segunda-feira a sábado, com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim. Previsão do tempo. Região Centro-Oeste, cidade de Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira possibilidade de chuva isolada com temperatura entre 22 e 36 graus. A umidade relativa do ar é de 20 a 75%. O município de Bom Jesus do Araguaia, em Mato Grosso, festeja aniversário com possibilidade de chuva e temperatura entre 24 e 37 graus. Umidade relativa do ar fica oscilando entre 30 a 80%. Região Norte. Palmas, em Tocantins, tem poucas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e temperatura em torno de 21 e 37 graus. Umidade relativa do ar está entre 25 e 85%.
Tracuateua, no Pará, comemora aniversário com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura marcando entre 23 e 32 graus. Umidade relativa do ar é de 50% a 95%. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta muitas nuvens e pancadas de chuva, trovoadas e temperatura indicando entre 24 e 32 graus. Umidade relativa do ar varia entre 50% e 85%. Camocim, no Ceará, está aniversariando com chuva isolada, temperatura em torno de 23 e 36 graus. Umidade relativa do ar é de 30% a 90%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas e temperatura entre 17 e 22 graus. Umidade relativa do ar oscila entre 65% a 95%. Bandeirante, em Santa Catarina, faz aniversário com um tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura oscilando entre 20 e 30 graus. Umidade relativa do ar é de 50% a 80%. Região Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro, capital, fica nesta quarta-feira com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas com temperatura entre 12 e 34 graus. Umidade relativa do ar é de 30% a 100%. O município de Resende, no Rio de Janeiro, está de aniversário nessa data com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura entre 12 e 34 graus. A umidade relativa do ar é de 30% a 100%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Café com Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Voltamos na edição de amanhã, na quinta, com muito mais. Um forte abraço, fiquem bem e até lá! Café com Notícia.